Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou professor de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje vamos falar sobre dados agrupados e como a estatística pode nos ajudar com esses dados. Você já parou para pensar o que são dados agrupados? No dia a dia você coleta os dados, falamos um pouquinho sobre pesquisa qualitativa e quantitativa na aula anterior, e você recebe aquele montante de informações, uma grande quantidade de informações que muitas vezes você bate o olho e você não chega a conclusão alguma, porque são muitas informações para você analisar, né? Sem um tratamento, sem uma organização. E aí surgem os dados agrupados, né? Como que os dados agrupados podem nos ajudar? Vamos continuar aqui com o caso da Bia, né? A Bia, ela encomendou uma nova pesquisa para traçar o perfil do seu cliente e nos questionários havia muitas perguntas. A Bia ficou desesperada. Vamos ver como que ela tratou esses dados brutos, né? Depois de um processo de agrupamento. Ó. Aqui eles estão brutos ainda, são as perguntas dos questionários que foram aplicados, né? As respostas, melhor dizendo, né? Desses questionários, aí sobre idade, altura, peso, filho, fuma, não fuma, tolerância ao cigarro, exercícios, atividades físicas, entretenimento. Então aqui são muitas perguntas. Se você olha essa tabela com todas essas informações, ainda que exista alguma forma de organização, mas ela é muito rudimentar aqui ainda, né? Se você trabalhar com dados agrupados, que seria sintetizar isso em classes, intervalos de classes, você vai conseguir fazer uma análise minuciosa mais tranquilamente. Vamos ver? Então, aqui, ó, uma das variáveis que a Bia isolou para fazer o estudo foi a peso, né? E aqui nas faixas de informações, 40, 50, 50, 60, 60, 70, deixa eu marcar aqui para vocês verem. 60, 70, 80, 90, 90, 100, essas faixas de informações ficaram muito mais práticas, por exemplo, para estudar a variável peso. Você já bate o olho e já tem um perfil, né, ali dos clientes da Bia para essa pergunta específica que isolamos como dados agrupados. Essa tabela se chama tabela de distribuição de frequência, e quando você organiza em intervalos de classe como essa, você depois faz a contagem de onde vieram, né, esses 8 aqui que representam a frequência, né? Lembrando que na estatística esse NI ou FI é a frequência que é a quantidade que você encontrou em cada intervalo de classe. Então, quer dizer que ali na tabela anterior, se você volta e conta nessa variável aqui, que seria o peso, tá aqui, ó, você teria que contar quantas pessoas que estavam nesse caso, né, com peso entre 40 até bem próximo de 50. Encontraram aqui 8 pessoas, de 50 até bem próximo de 60, 22 pessoas, de 50 até bem próximo de 70, 8 pessoas, de 70 até bem próximo de 80, 6 pessoas, de 80 até próximo de 90, 5 pessoas, de 90 até bem próximo de 100, somente uma pessoa. Se você soma essa coluna NI, que é a coluna da frequência, que é a quantidade que você tem em cada intervalo de classe, dá o seu total, eram 50 pessoas que foram 50 pessoas no total, né, consultadas, e esse FAC ou FA, que é a frequência acumulada, se vocês observarem, vou apagar aqui para vocês verem, você tem aqui a somatória, né? O 8, que é a frequência da primeira classe, você soma com a da segunda, 22, acumulou 30. Se você soma mais 8 com a terceira, acumulou 38. Se você soma mais 6, acumulou 44. Se você soma mais 5, 49. Se você soma mais 1, acumularam aqui o total, né, 50. Então, o FAQ, ele dá a frequência acumulada até uma determinada classe, é bem prático também para você fazer uma análise conjunta de 2, 3, 4, 5 classes, né? Vamos ver, então, algumas perguntas que nós poderíamos responder aqui com base nessa tabela. Então, a gente tem aqui, ó, quantas pessoas pesam menos de 50 quilos? Quantas pessoas pesam mais de 60 quilos? E quantas pessoas pesam menos de 80? Vamos responder essas perguntas olhando? Então, ó, menos de 50, se você olhar aqui na primeira classe, né? Ela chega bem perto de 50, né? Então, 8 pessoas, né, que pesam abaixo de 50. Quantas pessoas pesam mais de 60? Mais de 60 seria daqui para baixo, né? Então, se você olhar aqui,
Você poderia somar todas as frequências que estão daqui para baixo, ou você poderia pegar o acumulado total, que é 50, menos o acumulado anterior aqui, que era 30, a diferença vai dar 20, seria a resposta da segunda pergunta. Quantas pessoas pesam menos de 80? Se você olhar aqui, menos de 80, seria até a quarta classe. Você poderia olhar o acumulativo, a frequência acumulada aqui das quatro classes, daria 44, tá? Então, vamos conferir, ó, as respostas. Aqui eu terminei. Aqui as respostas estão do lado, né? No slide, ó. A gente tem aqui as respostas, ó, 8, 20 e 44, que é o que eu acabei de comentar para vocês, né? Então, vocês podem olhar individualmente em cada classe, vocês podem somar algumas classes, mas vocês podem trabalhar com a frequência acumulada, já ver algumas acumuladas. Se você precisa só da parte inicial acumulada, você olha direto na frequência acumulada. Agora, se você precisa da parte que está da metade para frente, você pode olhar o total lá embaixo e ver a parte que você não precisava anterior da acumulada subtrair, você consegue a diferença também, achar a resposta. É importante que vocês parem para ver essas perguntas, buscando a resposta sozinhos na tabela para vocês compreenderem essas soluções. Vamos então aqui deixando para vocês a indicação de um podcast sobre dados agrupados que está aqui no canal e a frase de conclusão. Sempre que buscamos informações, vamos nos deparar com dados agrupados, assim que sua boa compreensão é essencial em nosso dia a dia. Ótimos estudos a todos e até a próxima.